Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar as principais novidades que estão saindo no próximo release do Eberic e também tudo que a gente está trabalhando para essa versão que está previsto para ser entregue, que já foi entregue, ok? Sinta-se à vontade para comentar no chat, a gente vai tentar ir respondendo conforme as dúvidas vão aparecendo ali no chat mesmo, tá bem? Então vamos lá. A gente vai começar aqui falando um pouco sobre BIM, né? Não é novidade para ninguém que isso, cada vez mais, os projetos estão sendo feitos em BIM. Então, a gente começou a adicionar cada vez mais propriedades nos elementos, né? Aqui nós temos agora também as sobrecargas, né? Por exemplo, carga de parede lançada sobre viga. Então, foi adicionado essas informações para as vigas, foi adicionado essas informações para as lajes, tá? Também é possível inserir propriedades personalizadas, foi feito no release anterior, se eu não me engano, tá? Então, você pode criar propriedades também, tá? Para o IFC. A gente adicionou agora também a taxa de compressão, né? A taxa de armadura já tinha. Sempre essas outras seções sempre tinha seção, nome do elemento, etc. Mas também adicionamos taxa de compressão, tá? Por que a gente fez isso, né? A gente está fazendo mais um recurso agora, que é um perfil de vista. Então, por exemplo, você quer ver todos os elementos em contato com o solo. Você pede para ele exibir com uma cor diferente esses elementos, ou todos os elementos conforme a seção. Aí você consegue identificar esses elementos e fazer algumas conferências rápidas no modelo. Então, talvez a gente possa usar também as sobrecargas aqui, né, essas taxas de compressão, para ver pilares que possam estar mais sobrecarregados que outros, sob o ponto de vista da taxa de compressão do concreto, né? Ok? Então, este perfil de vista sai no próximo release, não neste que está saindo agora, e esses já saem nesta versão que está corrente, tá? A BCF, que é a comunicação, né, do BIM, a gente continua investindo, tá? Foi feito melhorias aí para ter a descrição, essa melhoria aqui já estava no release anterior, que é facilitar os filtros, tá? Mas é mais um recurso, a gente continua investindo nessa linha, tá? A gente entende que no médio prazo isso vai ultrapassar o CAD, né? A gente brinca com as linhas, né? Como se tivesse duas linhas, né? O CAD ainda talvez tenha mais projetos em CAD do que em BIM ainda, mas isso aqui tende a inverter, né? Num médio prazo, aí curto a médio prazo, isso vai inverter. Então a gente tem que, né, enquanto projetistas, calculistas, entender que isso vai acontecer, que parte dos nossos clientes já vão migrar, outros vão demorar um pouquinho mais e tem que ir migrando junto, tá? E a AutoQI está atenta nisso. Em projetos assim de pequeno e médio porte, isso funciona bem. Em projetos de grande porte, quando a gente começa a juntar muitas disciplinas, o tempo para você abrir os 3D, planificar e gerar começou a ficar um pouco elevado. Então a gente está fazendo melhorias bem importantes, tá? Parte já sai nessa R8, né, na R8, parte vai sair na 11, parte sai na do ano que vem, tá? Em todas as etapas, tá? Então, projetos de grande porte devem receber melhorias substanciais em termos de performance para trabalhar com modelos externos, tá? A gente melhorou também a obtenção de volume de concreto, isso já estava feito na versão que vocês têm, né, corrente, quem está atualizado, e também terminamos agora a área de forma. A gente usa também o volume do 3D, né? De novo, com o BIM, você consegue extrair umas informações melhores, porque tem a modelagem, tem uma série de coisas melhores, tá? Então foi tratada a ligação das vigas com os pilares com as fundações. As diferenças, dependendo do elemento, não eram relevantes, mas às vezes chegava a 5, 10%. Então, né? É mais uma informação boa para o orçamento, né? Cada vez mais integrado. Temos que pensar que cada vez isso está mais integrado ao orçamento. Quem tem o Visos, quem usa o Visos, por exemplo, da parte de orçamentação, está obtendo direto aqui do modelo essa informação. Então, essa precisão, ela cada vez é mais importante, né? E cada vez nós temos mais informações para ter informação precisa. Tá? A integração do Eberic Builder continua, tá? A gente continua trabalhando nisso no editor, né? Se pega os detalhamentos do Eberic, gera as pranchas e tem aquele controle de nomenclatura, isso já estava na versão que vocês têm, tá? Agora a gente colocou também, que já tinha no build, trouxe para o editor, essa edição de margem, por exemplo, em estrutura, quando você tem um prédio, casas, às vezes mesmo uma casa, você tem 10, 20 pranchas, né? Um edifício tem 50, 100 pranchas, 200 às vezes, né? Então, você cria essas margens. Às vezes um errinho que você faz na margem para você substituir todas dá trabalho. Como agora a gente pode transformá-la numa referência externa, então você atualiza essa referência externa e atualiza todas as pranchas, tá? Todos os selos, né?
Então isso é bem legal também, vai ganhando produtividade aqui na nomenclatura, vai ganhando produtividade aqui nesse selo, tá? A ideia é estar tudo muito mais conectado, tá? A gente tem que trabalhar para isso. Se não são todos os projetos que a gente já consegue entregar dessa forma, muitos já estão entregando dessa forma. Então a gente tem que ir para esse mercado, tá? Nós não podemos ficar parado porque alguém está fazendo, tá? A gente tem isso muito claro, que o BIM chegou, né? Não vai sair. Então, tudo isso faz parte de um conjunto para a coisa rodar melhor, tá? Mais rápido. Tá? Isso aqui eu até trouxe essa parte da personalização e detalhamento. Você vê que detalhamento com umas nomenclaturas diferentes aqui. Para o mercado internacional, quem faz projeto para mercado externo, ele precisa de nomenclaturas um pouco diferentes, as descrições, a forma como eles indicam o espaçamento de armadura, etc. Tá? A indicação da armadura, né, a designação da armadura. Isso vai estar na 11, tá? Nós já temos uma versão rodando com isso aqui já veio de dentro do Iberic, tá? Na 8 que vai sair agora, isso não está para a versão que a gente, vamos dizer assim, brasileira, vamos dizer, né, na nossa versão aqui, mas vai estar na próxima aí, tá? Vai estar liberada já. Então vai ter mais personalização um pouco dos detalhamentos aqui, da descrição de armadura, principalmente, escolha de barras, mais opções de barras, tá? Uso no segundo monitor, isso vai estar na 11, tá? Não tá na 8, isso já é a 8 rodando aqui internamente, tá? Na minha versão, tá? Então tá aqui, eu tenho um monitor externo e tenho no 3D e tenho lá a planta de forma e nós estamos trabalhando nessa atualização automática disso aqui e tal, tá? Então, uso do segundo monitor também vem para 11, tá? Mas já está sendo trabalhado. Por que eu estou falando isso? Apesar de, às vezes, assim, ó, tá saindo nesse release tal coisa, a gente já está trabalhando numa série de outros recursos ao longo do ano e ele vai sendo entregue. Então, isso aqui está praticamente pronto, a gente e pensou até, era a intenção liberar no 08, colocamos na 11 por questões de testes e validações, né, e algumas melhorias que a gente queria fazer antes de liberar, ok? A gente já falou na outra vez sobre o pilar na cena em laje, isso aqui já é uma imagem do Iberic, sai no próximo release também, tá? Então, pilar na cena em laje, mais um recurso dessa versão, tá? Saindo em breve, tá? Já está sendo trabalhado, já está praticamente pronto, fazendo só ajustes finais. Se eu não me engano, é só os avisos ali das verificações de punção, alguns avisos que faltaram, os detalhamentos típicos, mas a análise, tudo já está funcionando. Ok? Esse é um recurso que o pessoal pedia há bastante tempo também. Estamos fazendo a verificação de utilidade em viga, já temos um modelo de verificação, aí tá faltando alguns detalhes, né? Isso aqui é da norma, né? A gente já respeitava, X sobre D, conforme a situação do concreto e tal, mas a gente não avisava quando o usuário usasse um valor maior que isso para a estrutura de nós móveis e fixa. Agora a gente passa a avisar e passa a fazer umas verificações a mais, por exemplo, verificação de abertura de fissuras nessas ligações, etc, tá? Acho que é algo bacana, né? Um alerta mais ao usuário e um controle maior do usuário até onde ele está indo em X sobre D, né? Dá um pouco mais de informação, isso ficava um pouquinho fechado antes, tá? Já falamos sobre o novo modelador de lajes, a gente está muito acostumado com formatos de lajes quadradas, né? Assim, aqui até tem um elevador, um posto elevador no meio, né? Mas a gente está muito acostumado em formatos de pilares e vigas, né? Mas há uma tendência de fazer modelos mais complexos, com muitos pilares, né? Com núcleos aqui de elevador, de escada e o resto só laje, às vezes até sem vigas. Então a gente está trabalhando no novo modelador de lajes há mais ou menos desde o final do ano passado, a gente já vem trabalhando para entregar esse recurso, né, na intenção de entregar. Nossa ideia é entregar no final deste ano, ou seja, ele é um recurso realmente feito com bastante calma, porque é uma laje, um novo modelador de lajes, que você não vai depender necessariamente das vigas, que vai reconhecer os pilares, os núcleos de pilares, né, tá? Cada vez os projetos têm formatos mais complexos e a gente tem que acompanhar isso, tá? É um recurso bem importante, tá? Deve sair, esse aqui sai só no final do ano, então libera no início do ano que vem, tem bastante teste sendo feito, porque tem que converter as lajes, tudo que existe, tá? Mas é um recurso que vai dar flexibilidade para nós projetarmos no Iberic, mais flexibilidade ainda, né? Tá? Isso aqui é só para lembrar, viga faixa protendida saiu nessa versão também, 2023, a laje protendida já tinha, né? Tá? Então, só para lembrar da viga faixa, que já tá, quem tem o módulo de protendido tá lá. Então, junto com o novo modelador, a gente começa a dar soluções, mais opções, soluções para os projetos.
né? Antes a gente tinha a laje com viga, depois a laje plana protendida, né? A laje nervurada protendida, com ou sem faixas de proteção, maciço nervurada, agora com a viga faixa. A gente está desenvolvendo também, que é para o ano que vem, daí não é para essa versão, a viga protendida também, tá? É mais um recurso que deve vir. Tá? Então, a ideia é que o Iberic fique o mais, vamos dizer assim, dar as maiores possibilidades possíveis para que você consiga projetar todos os modelos que estão aparecendo, né? A arquitetura cada vez, vamos dizer assim, mais ousada até, né? Podemos dizer assim, tá? Aqui só para lembrar o exemplo da laje protendida. Os blocos aqui, só para lembrar, já saiu também isso aqui, tá? Que era o método de Santos e de Blevaux. A gente fez uma série de melhorias dos blocos e agora está faltando ainda a armadura de retração, umas melhorias que foi solicitado pelos usuários em blocos de uma estaca, com armaduras novas, armaduras de fendilhamento. Tem gente que prefere detalhar em camadas. Isso sai para as próximas versões. Então, são coisas que a gente está trabalhando e que vai sendo liberado, tá? Mas ainda não, esse aqui, o que já foi, está entregue, tá? Que é até aqui, tá? Que é os novos ângulos de biela, o Blevaux e o método de Santos, tá? Só para lembrar, teve atualização da norma de alvenaria estrutural também, já está na versão para quem tem, tá? Isso já saiu no release anterior, então só para a gente lembrar que teve isso também, ok? O que mais? Lembra que no release passado a gente alterou o limite de barras para pilares, então pode ter mais barras em pilares parede, né? Agora a gente está fazendo também um novo modelador de núcleos rígidos de pilares. Cada vez mais os projetos têm formatos complexos em que os núcleos de pilares, às vezes somente eles sustentam o pavimento, né, e fazem a estabilidade, ou às vezes com viga de bordo também, né? E a gente está sentindo a necessidade, pelo tamanho dos projetos que os clientes vêm fazendo, né, de dar mais um up nesse sentido, tá? Então, estamos fazendo um novo modelador de pilares. Você vê um novo modelador de lajes, de pilares, ou seja, a gente está refazendo para dar mais possibilidades de análise. Aqui é um exemplo só, ficou para baixo aqui, mas isso aqui já é do Iberic, tá? Os pilares parede, vamos dizer assim, ou próprias paredes modelado com elementos finitos aqui, tá bom? Tá? Aqui é só mais um exemplo de um projeto, esse aqui cedido aqui pelo engenheiro Bruno Frenzman, que está desenvolvendo, né, estudando as soluções para um projeto desse porte aqui, né, 64 pavimentos, tá? Então, você tem formatos complexos a serem resolvidos, você tem projetos grandes a serem resolvidos, e a gente está desenvolvendo também o Iberic com essa finalidade, né? Você já tem análise dinâmica, você tem análise de deslocamento, você tem análise, né, de vibração, etc. Enfim, tudo isso, túnel de vento, a gente fez melhorias também, entregou muitas melhorias para os relatórios de túneis de vento, de importação, de exportação da informação, também está na versão, para quem já tem a versão atualizada. E tudo isso está no Iberic nessa versão que a gente está fechando. O que não está, eu comentei, né? É que esses núcleos devem ficar para o ano que vem, os núcleos rígidos, o restante, a maioria está nesta versão, uma parte nessa que estamos fechando agora, uma parte na 11 e uma parte no ano que vem. Então, vai lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 3 a 4 meses, tem bastante novidade para sair. Ok? Isso é o que a gente está trabalhando no Iberic ao longo desse ano. Esperamos que até o final do ano entregar tudo. É bastante puxado, é bastante coisa para desenvolver, é testar, validar, né? O desenvolvimento está fazendo um grande trabalho e esperamos que vocês fiquem felizes com essas entregas que a gente está fazendo até o final do ano, tá bom? Abraço, qualquer dúvida, pode postar no chat. Obrigado.